Você já ouviu falar em brain rot? Pois é, esse termo em inglês remete ao quando o nosso cérebro está, de certa forma, apodrecido pelo consumo exagerado de conteúdos, principalmente online. O dicionário de Oxford escolheu brain rot como a palavra do ano de 2024, já que muita gente começou a usar nas redes sociais. Bom, a matéria sobre esse termo tão curioso chamou muita atenção em nosso site. Então, vamos um pouquinho mais a fundo nesse assunto, com a nossa coluna de hoje, Olhar do Amanhã. É isso aí, vamos lá, deixa eu receber o Dr. Álvaro Machado Dias, que já está aqui conosco no nosso estúdio ao vivo. Dr. Álvaro Machado Dias, muito boa noite, adoro esse seu fundo, tudo bem? Muitíssimo boa noite, Marisa. Doutor Álvaro, vamos falar sobre, hoje, especificamente sobre... Com o seu trabalho de neurocientista e também futurista. Vamos misturar os dois por aqui. Para começar, como nós vimos, esse termo tão falado, brain rot, está ligado ao consumo excessivo de conteúdos online, como também bem triviais, aqueles muito comuns nas redes sociais. Doutor Álvaro, como que o cérebro processa esse tipo de estímulo constante, ou seja, a baixa complexidade do assunto afeta de alguma forma o nosso cérebro? Afeta, mas se você me permite, eu queria fazer uma introdução para situar aqui a nossa audiência no que está rolando. É o seguinte, próximo do final do ano, várias instituições, como a Universidade de Oxford, nesse caso, fazem levantamentos públicos, tá, com votação e também com opinião de especialistas sobre o termo do ano. Isso é muito comum. No caso da Universidade de Oxford, o levantamento é particularmente valioso porque a universidade tem um dicionário famoso, tá, que aliás se chama Dicionário de Oxford. É um dos principais em língua inglesa. Então, quando a gente está falando de vernáculos, de palavras, a autoridade do pessoal do Departamento de Linguística e Língua Inglesa da universidade é realmente paradigmática, é muito importante. Aí foi feita uma pesquisa com uma audiência aberta, tá, de internet, e também com especialistas da universidade, que acabou definindo esse termo que você falou, brain rot, como o grande termo, a grande expressão deste ano de 2024. Rot quer dizer podre. Então a ideia seria cérebro podre. Qual que é esse papo do cérebro podre, né? Do que se está falando? Aí eu respondo a sua pergunta. Se está falando sobre a baixa demanda cognitiva fazendo com que o cérebro apodreça. O cérebro definitivamente não apodrece com baixa demanda cognitiva, mas ele declina. A gente já discutiu aqui nesse quadro diferentes vezes esse termo que eu chamei de algoritmização do pensamento, que é uma coisa parecida, tá? Eu até prefiro algoritmização do pensamento. Que algoritmização do pensamento quer dizer o seguinte, a gente passa a pensar dentro dos moldes algorítmicos e, evidentemente, a maior parte desses algoritmos que estão por aí, eles surgem para reduzir o esforço mental e também o nosso protagonismo, a nossa necessidade de pensar na hora de tomar uma decisão, nosso protagonismo decisório. E aí, quando a gente faz isso, o que rola é que a capacidade do cérebro de se renovar, de gerar novas sinapses e, eventualmente, até neurogênese, quer dizer, novos neurônios, declina. Porque o cérebro, em alguma medida, é como um músculo. Sabe esse papo de que o cérebro é como um músculo? Isso é uma verdade parcial mesmo. Então, quando você não se esforça, você efetivamente acelera o declínio cognitivo, que é algo que não precisa acontecer com a idade. Hoje a gente sabe que não é verdade que a mera passagem do tempo traz declínio cognitivo. Declínio cognitivo decorre da falta de uso do cérebro e de patologias. Quando você não tem patologia, é a falta de uso do cérebro que te leva a ladeira abaixo, e esse é o sentido do termo do ano.
Pois é, muito curioso isso. Agora, doutor Álvaro, e as pessoas em si que estão sendo aí, que estão tendo essa sensação? É possível ter uma sensação desse brain rot, até corrigindo a pronúncia que eu falei, o hot, dá a impressão de ser quente, né? Mas é brain rot, como você bem colocou aqui. Existe uma espécie de sensação que a gente possa perceber esse apodrecimento do cérebro? A gente tem duas sensações distintas. Uma imediata, quer dizer, na hora, outra mediata, que quer dizer de longo prazo. A sensação imediata que as pessoas têm é uma sensação de que elas estão, ao mesmo tempo, entediadas, mas impossibilitadas de largar a escrolagem, que é o elemento central nessa ideia, tá bom? Então, por exemplo, você começou a ler as notícias, você está deitada na sua cama, aí você está querendo dormir, mas no fundo com uma certa insônia, um certo incômodo, aí você lê as notícias, você entra lembrando no olhar digital para ler as notícias, porque do ponto de vista de tecnologia não existe portal nenhum na América Latina que chegue sequer perto, então você lê o olhar digital, você esgotou o olhar digital e você começou a fuçar em outros sites. Daqui a pouco, você plumba, Instagram ou TikTok, o que quer que seja. Aí você vê um vídeo, vê outro de maneira criteriosa. Daqui a pouco não tem mais critério nenhum. O que você está fazendo, você, esse sujeito hipotético, é simplesmente scrollando a barra de rolagem, é descendo e vendo as coisas. Essas aplicações, todos esses softwares, todos, são pensados para para maximizarem o tempo de uso. Ou seja, para manter as pessoas o maior tempo possível vendo aquilo, até porque essa é a lógica do negócio, que é uma lógica de exposição à publicidade. Para isso, todas essas aplicações têm scrollagem infinita. Ou seja, você pode passar o resto da sua vida descendo na barra de rolagens que não vai chegar ao fim. Aliás, isso é verdade até em e-commerce. Então você fala, não, eu vou parar com esse negócio de Instagram, LinkedIn, TikTok, eu vou agora olhar o app do Mercado Livre, da Amazon, do que você quiser, também vai ter barra de rolagem infinita, mesmo que isso te afaste da relevância da sua busca inicial. Porque todas as ferramentas, quase todas as ferramentas contemporâneas de contato com o grande público, de larga escala, tem rolagem infinita. Então, o que vai acontecer depois de um tempo é que você vai ter uma fadiga. E esse sentimento dessa fadiga é uma coisa que está próxima do apodrecimento. Lembrando, essa é uma parte. A outra parte, que é a mais complicada, que é você tem essa fadiga, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de desligar e botar do lado. Então, o que acontece é que a experiência imediata possui uma ambiguidade. Esse é o ponto central, que de um lado chega uma hora que ela te cansa, ela te desgasta, e do outro lado é como se ela te viciasse. É como, por exemplo, você comendo uns salgadinhos que uma hora você fala, nossa, estou empapuçado, como falam os adolescentes. Mas ao mesmo tempo, você sente aquela compulsão a pegar mais um. E a razão para essa compulsão, no caso dos salgadinhos, é que a fórmula é feita para transformar a sede em vontade de comer. Olha que coisa engraçada, coisa que pouca gente sabe, mas é isso. Você não consegue parar de comer salgadinho, você toma um copo de água que você para. E aqui, nesse caso, não tem o copo de água. Então, a sensação imediata é essa daí. Agora, do ponto de vista imediato, quer dizer, no longo prazo, o que acontece é que você sente que o seu cérebro não está, que você não está pensando, por assim dizer, fora da caixa. Você sente que você está naquela mesmice. E isso daí é deprimente. Então, isso não é uma decorrência direta de você ficar lá na internet, nas redes sociais. Não é. Mas o ponto é que você está dedicando suas horas a isso e, consequentemente, você não está dedicando as mesmas horas à expansão do seu conhecimento, da sua consciência e da sua mente. É a conjunção desses dois fatores, a experiência imediata, que tem um lado cansativo e do outro lado que você não consegue largar, e a experiência de longo prazo, de que você não está avançando mentalmente, que efetivamente significa brain rot.
É incrível. Agora, doutor Álvaro, você acredita que esse brain rot é um reflexo de uma época e mais até? Essa sensação que às vezes as pessoas têm de não consigo mais guardar, às vezes eu faço uma coisa e me pergunto, será que eu fiz mesmo? Esse esquecimento momentâneo até de coisas recentes que você acabou de fazer, é reflexo de um cérebro que está meio cansado, digamos assim? Eu acho que sim, eu acho que é reflexo de uma era. Eu gosto dessa abordagem, você sabe bem. Eu vejo assim que a gente está passando por um processo de mudança. Eu denominei essa nova era de metamodernidade. Eu acho que a metamodernidade é uma era caracterizada, entre outras coisas, pela digitalização extrema, e a digitalização extrema traz solidão de um lado e esse sentimento que é uma espécie, que é uma nova angústia existencial de outro. Então eu acho, sem a menor dúvida, é meio complicado, né? Mas eu tenho muita convicção de que há algo específico que a gente está vivendo que é diferente, por exemplo, do que acontecia há pouco tempo atrás, há 20 anos. Eram outras as queixas existenciais. Dito isso, vale a pena também ter consciência que esse termo, brain rot, tem suas raízes na metade do século XIX. Tá? Então, na metade do século XIX, o Thoreau tem um livro importante que traz a ideia de um sujeito que está numa cabana na floresta, isolado das pessoas, e essa falta de estímulos traz o sentimento de apodrecimento cerebral. Se você parar para ver, a gente tem um paralelo moderno muito forte, que é o aprisionamento. A pessoa que está presa não tem estímulos, e conforme o cérebro dela não se exercita, não passa daquilo, você só tem aquelas paredes de pedra, você tem esse sentimento fortíssimo de que sua mente está declinando, tá? Então, não tem nada de novo no conceito. Também vale a pena pensar que no começo desse século, dos anos 2000, a gente já tinha esse uso associado à internet. Só que era algo de nicho. Então, por exemplo, pintou numa época no ex-Twitter a prática de usar essa expressão para falar sobre algumas pessoas bitoladas, por assim dizer. Agora, a novidade é que há uma espécie de epidemia, ou talvez até uma pandemia, né? A diferença entre as duas coisas é uma diferença de grau, ou seja, a epidemia é local e a pandemia é geral, de sentimento de que você está pontualmente cansado e geralmente se sentindo sem horizonte intelectual nenhum. Então, eu acho que esse é o ponto central de hoje em dia, não é a invenção do conceito, não tem nada que surgiu nesse momento, mas sim algo que ganhou força nesse momento. Respondendo a sua segunda pergunta, que está totalmente associada à primeira, esse fenômeno gera, né, a partir da experiência da fenomenologia, não é nem da experiência, da realidade mental, do cansaço, esse negócio que é chamado de brain fog, que é essa turbulência, essa mente sem clareza, que faz com que as pessoas não saibam bem se elas fizeram alguma coisa que elas tinham se programado para fazer, enfim, que elas não conseguem memorizar algo que elas acabaram de ver e assim por diante. É como um sintoma pós-Covid, assim, sabe? Você tem um brain fog, você tem esse sentimento de falta de clareza, porque sua mente está cansada, só que nesse caso ela está cansada por causa de um estímulo e não em função das inflamações produzidas por um vírus, como no caso da recuperação de quem teve Covid. Agora, doutor Álvaro, para encerrar e de uma forma até mais positiva, existe alguma forma da gente evitar ficar com o cérebro apodrecido? Sem a menor dúvida. A forma é você buscar algo de relevante do ponto de vista intelectual para a sua vida e seguir em frente. Nossa, que difícil! Meu Deus, o que eu faço agora? Eu tenho uma solução que ela é, assim, sensacional e vale para todo mundo. Chama-se livro. Uhum. Você está se sentindo meio ansiosa, você não consegue dormir, esquece o Instagram.
leia um livro, leia um romance bem imaginativo. Não precisa ser um romance de ganhador de Nobel. Pode ser um romance tipo O Senhor dos Anéis, com aquela riqueza de detalhes, aquelas construções maravilhosas do Tolkien. Na verdade, para mim, aquilo merece um Nobel por volume. Mas, enfim, isso é opinião pessoal. Agora, o livro, isso não é opinião pessoal, ele traz esse senso de que você está exercitando o seu cérebro da maneira mais interessante possível, que é o exercício da imaginação. Porque uma grande questão que não está colocada aí no debate, mas que é absolutamente fundamental, é que esse sentimento de apodrecimento emerge, sobretudo, da falta de imaginação. Não é do cálculo, não é da ausência da prática de pensar em problemas filosóficos. As pessoas quase nunca pensam nisso. É a falta do imaginar, do pensar além, do faz de conta. E isso tudo você consegue suprir com um bom livro. Tá aí, excelente dica apoiadíssimo, doutor Álvaro. Bom, nos encontramos na próxima semana com mais temas interessantes por aqui no nosso quadro Olhar da Manhã. Muitíssimo obrigada pela sua participação, doutor Álvaro. Eu agradeço muitíssimo. Acho que esse tipo de coisa de falhazinha técnica às vezes até vem por bem, né? Que permite que a gente converse um pouco mais e no final das contas é a troca humana que fica, é sempre isso que conta e é esse o antídoto também para não ter apodrecimento nenhum. Tá certo. Até semana que vem, querido. Um beijo grande. Um beijo e até lá. Até. É isso aí, pessoal. Tá aí um assunto super bacana com o Dr. Álvaro Machado Dias, neurocientista e futurista. Como vocês viram, uma dica importantíssima. Eu adorei a dica. É isso aí, pessoal. Vamos ocupar o nosso tempo com coisas que realmente agregam a nossa vida, não é? Um divertimento ou outro, uma distração ou outra faz sentido, mas temos que sair desse ciclo, né? Desse ciclo vicioso de preencher o nosso tempo com coisas que não fazem nada.